O dono da academia chegou para mim e falou, cara, o que você tá fazendo de administração ainda? Vai estudar educação física, tá na sua cara que você sabe ensinar, que você gosta. Você passa horas aqui sem nem ser funcionário da empresa. Eu falei, não, pô, você tá doido. Tem um emprego, tô estruturado. Se eu falar isso pra minha mãe, ela vai ficar doida. E ele falava assim, cara, a vida é muito mais do que ter um bom emprego, tá estruturado. Eu acho que seria legal você fazer uma coisa que te dá prazer. E tá na cara que esse é o seu prazer. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Du Barbosa e tô aqui com meu amigo Gabriel Prison. E a gente aqui tá abrindo o primeiro episódio do First Rap. Gabriel, toca aqui. Boa sorte pra gente, pro nosso primeiro episódio do nosso podcast, que foi criado aí lá dentro do nosso piso preto, né? Dentro do nosso box, CrossFit Fellow. E hoje a gente vai trazer um cara massa aqui pra falar um pouquinho de CrossFit pra vocês, vai falar um pouquinho da história dele, que é um cara que eu gosto muito. Né? A gente estava até aqui falando um pouquinho e quando eu saí da Ribeirão, ele entrou para Ribeirão para fazer parte do time, que é um lugar que eu tenho muito apego, tá bom? Então, mais uma vez, meu nome é Duala de Barbosa, ou Du Barbosa, e seja bem-vindo ao First Rap. Galera, vai ser um prazer estar aqui com vocês nos nossos episódios mensais aqui. Hoje a gente vai trazer um convidado muito especial para falar muito de CrossFit, de treinamento, de mindset, de competições. Então, queria apresentar para vocês Douglas Musa. É um prazer estar aqui com você, cara. Fala, Gabriel, beleza? Tudo bem? E aí, Du? Fala, meu querido. Seja bem-vindo. Opa! E aí, a gente hoje vai explorar um pouquinho desse cara aqui, perguntar algumas coisas para ele e ele vai compartilhar com a gente muita informação legal. Pode se apresentar aí, meu querido. Fala, galera, beleza? Meu nome é Douglas. Eu nasci em Catanduva. Hoje moro aqui em Ribeirão, já tem alguns anos. E tô no ramo aí, no mercado do CrossFit desde 2014. Primeiro como praticante e agora como professor, como treinador. Atleta também, gosto um pouco de praticar, de me aventurar aí nas competições. Mas o esporte sempre esteve presente na minha vida e quando eu conheci o CrossFit eu decidi tornar o esporte também uma profissão. Então, hoje é basicamente isso minha vida. E Douglas, fala pra mim, você tinha comentado que você era vendedor de carro, cara. Como que é essa história? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Minha primeira formação é administração, eu sou formado em ADM. E eu trabalhava numa concessionária de carros, de veículos, mas não como vendedor. Eu trabalhava no setor de garantias, era um processo mais burocrático, eu passava o dia mexendo no computador, fazendo processos direto com a montadora, mas não vendia carro não. Eu não sei se eu sou tão bom vendedor assim. Hoje acho que, por ser personal, por ser treinador, a gente acaba sendo um pouco vendedor também, né? Para vender um pouco do nosso esporte, do nosso produto, mas na época eu não tinha tanta bagagem assim não. Mas trabalhei durante 6 anos numa concessionária. Nossa, 6 anos. Trabalhar 6 anos numa área e depois fazer uma transferência não deve ser brincadeira. E como que foi o primeiro contato com o CrossFit? Já que você deve ter optado por fazer, né? Ou às vezes uma academia convencional, e aí, quem te apresentou o CrossFit, né? Fala pra mim. Vamos lá. Acho que para contextualizar um pouco melhor, eu vou começar a falar de antes, né? Desde quando eu nasci, sempre joguei futebol. Meu pai era jogador de futebol. Sempre quis que eu fosse jogador de futebol. Você é daqui mesmo? Sou de Catanduva. Sou de Catanduva. E dos meus 2, 3, 4 anos até os meus 17 eu só joguei futebol. Foi o único esporte que eu fiz. Tive uma pouca experiência com natação, com luta, mas nada muito demorado. Tudo muito breve. O que eu mais tive experiência foi o futebol. E quando eu cheguei na época do colegial, escola, comecei a ter mais interesse pela musculação. Eu estava um pouco acima do peso, mais gordinho. E começa aquele lance de sair, festinha, formatura. E aí eu comecei a fazer musculação e fazer um pouco de corrida. Era o que eu fazia. Consegui emagrecer, fiquei bem magro, fazendo aquelas dietas malucas que a gente vê na internet. Dieta da lua, né? Dieta da uva. Só comia Zero gordura carbo. e proteína, não comia carboidrato. E aí, quando eu estava na musculação, já mais magrinho, mas não conseguia desenvolver massa muscular e trabalhando na concessionária, um dos amigos meus da concessionária fazia CrossFit. E ele vivia falando para mim, vamos pro CrossFit. Eu, não. Isso aí é coisa de mulher, HIIT, treino aeróbio. Falava, não quero saber esse negócio de CrossFit não, meu negócio é levantar peso. Que ano que foi isso? 2014. E acho que de tanto ele me martelar ali, a gente trabalhava junto, cruzava para tomar um café, ele, e o CrossFit? E o CrossFit? Até que um dia eu aceitei ir uma vez, fazer uma aula experimental. E aí eu tive que dar o braço a torcer, que eu realmente gostei na época, sabe? Fazia sentido, era um treino massa, divertido, dinâmico. E aí no começo eu fiquei meio que intercalando, eu ia 1 ou 2 vezes no CrossFit e fazia musculação. Mas foi questão de 3, 4 meses e abandonei a musculação. Já fui pro CrossFit todos os dias. Dali 7, 8 meses já estava competindo. É viciante. E você, por ter vindo da musculação, você achou que seu desempenho no CrossFit foi mais acelerado? Você desenvolveu rápido?
Eu tive bastante benefício na parte de força. Eu gostava da musculação, como eu falei para vocês que era um pouquinho acima do peso, eu lia muito na internet que o treino de perna gastava mais calorias. Então eu treinava muita perna na musculação. Leg press, aquele agachamento Smith, enfim. E chegando no CrossFit eu tive facilidade realmente com isso, com deadlift, com terra, com força. Mas os ginásticos eram uma piada, assim, muita dificuldade, muita. Uma das coisas eu lembro muito bem que quando você chegou ali para fazer uma aula, era uma aula com clean, não clean não, snatch. E era um movimento assim que você vibrava muito quando você acertava uma repetição, né? Exato. E você chegou bem magrinho lá. Hoje deu uma bela de uma encorpada. O menino é forte, o menino teve um bom desenvolvimento. Então eu tive bastante facilidade com levantamento de peso, com agachamento, terra. E depois eu fui aprendendo os ginásticos, assim. Mas eu considero que a única benefício que eu tive do esporte anterior é que quando eu jogava futebol eu era goleiro. Então eu vim com uma mobilidade muito boa. Porque no gol a gente sempre leva muito as mãos acima da cabeça, se estica muito para defender. Então eu tinha muita mobilidade. Ia fazer snatch, eu tinha mobilidade, ia fazer overhead, eu tinha mobilidade. E é uma coisa que hoje, como professor, eu vejo que a maioria dos nossos praticantes tem dificuldade com isso, né? A gente tem que ficar brigando com o cara lá, esticando ele, para ele conseguir colocar o braço na linha da orelha. E eu já cheguei com essa qualidade. Então isso me ajudou muito. Muito mesmo. Hoje eu dou bastante aulas de ginástica e eu vejo que a aprendizagem de ginástica evoluiu muito. E eu acho que isso é um dos fatores que também você tinha dificuldade. Você acha que em 2014 é muito diferente do que a gente dá aula hoje em 2023? Nossa, anos-luz. O conhecimento naquela época era bem difícil. Eu lembro que naquela época que a gente estava naquela transição de você vir, né, e eu saí, eu fui fazer um curso de ginástica fora e quando eu voltei eu falei, a gente precisa aprender muito com a galera lá de fora, porque a galera lá de fora, tem um know-how, um background muito grande, né, com ginástica e levantamento de peso. E depois que isso veio migrando para dentro, né, para dentro do Brasil, aí deu um boom aí, foi onde a galera despontou. E falando em despontar, você falou aqui que com 8 meses você já começou a competir CrossFit. Como é que foi essa experiência da sua primeira competição de CrossFit com 8 meses de CrossFit? Há 8 anos atrás já? 2015, né? 2015 para 2023, 8 anos atrás. 8 anos atrás competindo. Como é que era? A barra era bambu, né? Certeza de bambu a barra. Você provavelmente deve conhecer, o Gabriel talvez não, mas minha primeira competição foi em São Carlos, lá no Shark. Meu Deus Daniel do céu. Brown. Ele foi de terno? Ele tava de terno? Tava de no terno. No sol de 40 graus de São Carlos. Maluco. E ele era bem conhecido por isso, né? Por fazer um lance meio diferente, assim. Ele colocava, tipo, sei lá, fazer um thruster com tronco, pular corda com corda de rope climb. Bar muscle up na barra de trapézio. Na barra de coisa. Que ele falava que era Shark Bar. Burpee over feno. Dessas coisas assim. A primeira competição a gente fez box jump naqueles rolos de fio, sabe? Fio de eletricidade, de internet. Eram aqueles rolos, assim, pra gente pular em cima. E era uma competição completamente diferente do que é hoje, sabe? Tinha, sei lá, 5 workouts em 2 dias. O conhecimento era muito pouco. Então, eu lembro que eu fiz wall ball num coqueiro. Joguei bola pra acertar num coqueiro. Lembro que eu fiz thruster com tronco. E pulei corda com uma corda de rope climb, corda de sisal, na Lembrando verdade. também, galera, que vale a pena, né, salientar isso, que isso aqui não é uma crítica. É que naquela época era o que tinha para se poder fazer uma competição. Então, quanto mais versátil você fosse, quanto mais amplo você fosse, né, e você trabalhava com as ferramentas que você tinha. Sim. Era o que dava para fazer. Hoje a gente tem várias empresas várias empresas aí que fornecem equipamento, desde sandbag a kettlebell. Mas antes era muito difícil você ter um equipamento para você poder fazer uma competição. Né? O que eu percebi e lembro daquela época é que os materiais usados eram materiais de boxe mesmo, né? Nenhuma empresa de equipamento ia levar os materiais para rolar a competição. Então ele fazia o melhor que ele podia ali naquela situação. E eu lembro que a procura já era muito alta, tinha muito atleta inscrito, muitas baterias. Eu lembro que eu fui, acho que de intermediário, tinha iniciante, intermediário, RX, individual, dupla, enfim. E era dentro de um clube lá em São Carlos. Então ele fazia sempre o melhor com as condições que ele tinha e as competições dele estavam sempre bem cheias. Bem cheias. Isso é fato. Eu lembro do Daniel, né? Foram boas experiências, assim. Eu até sediei um evento dele lá no box logo quando a gente abriu, né? Então, assim, ele é bem bacana. E como que você saiu nessa primeira competição? Nessa primeira competição foi engraçado. Eu vou até falar de um amigo aqui, o Vitor Caetano, tava competindo contra mim. Meu Deus do céu, Vitor. Beijão, cara. Vitor, foi o primeiro atleta que eu conheci de CrossFit, na época ele não era atleta igual ele é hoje, bem renomado, conhecido. Ele tava começando também. Ele tava começando também. Mas ele ficou, acho que em primeiro, eu fiquei em quarto, se eu não me engano. Foi a minha primeira experiência. Você ganhou, ali. então?
Fiquei em quarto lugar. Ele ganhou. Ele em primeiro, Você em quarto. Acho que ele em primeiro e eu em quarto, se eu não tô muito enganado. Mas dali foi meio viciante. Dali eu lembro que teve alguns anos que minha mãe até chegou a contar. Ela chegou a fazer 8 competições dentro de um ano. Fazia às vezes 2 no mesmo mês. Uma cada um mês e meio, praticamente. Cheguei a fazer até 2 no mesmo mês. Achei legal que você perguntou para mim um pouquinho antes do perguntar sobre a diferença do aprendizado lá atrás e agora. Eu lembro quando eu vinha para Ribeirão era um brilho dos olhos, assim, né? Porque eu vinha aqui com caras que estavam estudando CrossFit e sabiam muito bem ensinar e como fazer a progressão. E lá em Catanduva eu treinava numa academia que o carro-chefe dela era musculação. E ele viu a oportunidade ali no treino funcional de trazer mais clientes e ele pegou um fundo, fez um puxadinho lá no fundo. Então a gente fazia thruster com aquelas anilhas de alça, de ferro, colocava a barra em cima do step. Eu lembro até que a galera zoa hoje, que hoje tem gripe de couro, gripe de lona. A gente cortava uns pedacinhos de almofada, assim, de espuma. Esponja. E colocava na barra para fazer ginástica. Então, tipo assim, eu falo que hoje eu tive dificuldade com ginástico, mas é que, na verdade, a gente não tinha conhecimento para ensinar, entendeu? Os caras que me atendiam lá, o Rodrigo, o Leandro, sempre foram excepcionais, assim, aprendi muito com eles. Mas eles ainda estavam aprendendo sobre CrossFit, então ele não sabia me explicar que primeiro eu tinha que fazer uma boa canoinha para depois fazer um toast to bar, ou que primeiro eu tinha que fazer um pull-up strict para daí aprender um pull-up no keeping. Ele sabia o movimento, mas não tinha metodologia Exatamente, de ensino. exatamente. Eles não tinham esse passo a passo que a gente tem hoje. Hoje a gente pega um aluno que já tem força, em uma aula você consegue ensinar o cara a fazer um keep pull-up, se ele já tiver a força, a mobilidade e tudo mais. Um iniciante aí, com 4 meses de aula, ele faz um pull-up. Eu lembro que eu demorei acho que 8 meses para fazer um pull-up. Eu não tinha essa coordenação do corpo, esse equilíbrio. Olha. E não era maldade, era só que ainda era tudo muito novo. Era o lance de dar a cabeçada, Sim, chuta. sim. O mais engraçado de todos foi o Muscle Up, porque a gente abria o YouTube, aí via o Fronin fazendo. O que ele tá fazendo? Ele tá chutando o pé primeiro e tal? Ficava eu um amigo, o Gui, lá de Catanduva, que treinou comigo muitos anos também. E a gente ficava assistindo o vídeo, subia na argola e tentava. Ficava assistindo o vídeo, então o caminho de aprendizagem com certeza era mais lento, né? Não tem como ser tão evoluído igual hoje. O processo, né? As fases eram difíceis mesmo, porque quando eu comecei, né, que o Lucão me levou para treinar lá junto com o Fabinho, a gente ficava vendo realmente no YouTube, às vezes via uns vídeos de LPO, sei lá, do Klokov, que era na época o famoso, né, de participação de LPO, porque tinha o Grid League e ele, tipo assim, ele sempre entrava só para fazer um levantamento, e a gente sempre ficava vendo ele. E, ele falou um negócio aqui da esponjinha, cara, quantas esponjas eu não estraguei, amarela. Papo na barra, várias. Na verdade, a gente cara, não usava esponja, várias. a gente pegava aquela coisa de sofá e pegava uma grandona e ia fazendo vários quadradinhos assim. E dava pra todo mundo. Na verdade, você só segurava ele. Ficava solto na mão. A gente punha ele na mão assim e colocava a barra e a mão entre ele. Tipo igual tem balde de presilha no boxe, a gente tinha um balde de espuminha. Aí chegava lá no dia, tem suspensão. Pega 2 espuminhas lá e vamos fazer. Corda de pular era cabo de varal. A gente comprava uma do Paraguai, lá dos Estados Unidos, aí vinha aquele cabinho, ele gastava, porque não era chão de borracha, era chão de cimento concreto, normal, né? concreto. Aí a hora que desfiava, a gente comprava cordinha de varal e punha no lugar. Cara, realmente, eu tenho os vídeos lá em casa que é surreal. Eu falo, como que é possível? O mais louco, cara, eu lembro do Marcão, né? Marcão Mingossi também, que começou junto com a gente. O Marcão uma vez foi fazer corda, levou luva de raspa. De pedreiro, sabe? Cara, era engraçado demais, porque você ia lá fazer um snatch, pegava a luva de pedreiro, né? É o melhor que a gente tinha. Eu tenho muitos vídeos treinando de luva. Meu Deus do céu. No começo que eu tinha dificuldade com ginástica, eu já era mais pesado, maior, e segurava com a mão muito apertada, assim. E abria a mão, né? Igual hoje. E aí eu odiava abrir a mão, porque atrapalhava pra trabalhar, até que eu comprei uma dessas luvas mesmo, tipo de andar de bike. E eu treinava de luva muitas vezes. Tinha corda, principalmente, treinava de luva. Na época a galera se orgulhava, né? Eu tirava foto da mão aberta. Olha aqui, mão sangrando. Hoje é aquele desespero, né? Abre a mão e fala, que merda, uma semana de treino já atrapalhada. E agora é o seguinte, cara. Qual foi a sensação de fazer a transição de você estar ali como aluno e depois você ter feito essa transição e ter virado coach? Porque isso gera uma chave muito grande, assim, sabe? Eu posso falar por mim que você tá do outro lado, é algo que você tem uma hora que dá um choque, você fala, puta, vou ter que ensinar as dificuldades que um dia eu tive, né, para você poder melhorar. E quando foi esse estralo, assim, qual que foi essa sensação para você? A responsabilidade de ensinar é grande, né? Eu lembro que era uma das coisas que mais me bloqueava. Tipo, agora eu vou ser responsável pelo sucesso ou pelo insucesso das pessoas, né?
Para ser sincero, nunca tinha passado pela minha cabeça trocar de área, sair da administração e ir para educação física. Eu queria muito educação física quando eu ainda estava no colegial, mas meus pais não eram muito a favor. Meu pai, na verdade, sempre me deixou livre para escolher, mas minha mãe não era muito a favor, não. Então eu tinha um pouco desse receio. E eu lembro que eu estava numa fase no trabalho que eu estava muito pressionado, estava trabalhando bastante, e minha válvula de escape era sair do trabalho às 6, ir para a academia, na época eu treinava na CrossFit Soberanos, lá em Catanduva. E eu ficava lá das 6, 6:30 da tarde até as 9 da noite. Eu chegava, comia, ficava ali ajudando a galera, treinava, continuava ajudando a galera e só ia embora na hora que o box fechava. Morava lá. E era o momento que eu desestressava, que eu chegava em casa leve, tomava um banho e dormia para ir trabalhar no outro dia. E um belo dia, nesses opens da vida aí, que os professores, a gente até hoje pede ajuda dos alunos para arbitrar, para ajudar a organizar, o dono da academia chegou para mim e falou, cara, o que você está fazendo de administração ainda? Vai estudar educação física, tá na sua cara que você sabe ensinar, que você gosta. Você passa horas aqui sem nem ser funcionário da empresa. Eu falei, não, pô, você tá doido. Tem um emprego, tô estruturado. Se eu falar isso pra minha mãe, ela vai ficar doida. E ele falava assim, cara, a vida é muito mais do que ter um bom emprego, tá estruturado. Eu acho que seria legal você fazer uma coisa que te dá prazer. E tá na cara que esse é o seu prazer. E aí ele me falou aquilo e me deixou com uma pulga atrás da orelha, sabe? E comecei a pesquisar a faculdade de educação física. Na época já tinha o ensino à distância, o EAD. E eu, graças a Deus, já tinha uma condição financeira razoável para conseguir bancar minha faculdade. Meus pais não iam conseguir que eu fizesse uma outra faculdade, enfim. E aí eu falei, pô, vou me inscrever, né? Um semestre, pago ali, se eu curti, se eu não curti. E aí fiz a inscrição na faculdade e comecei a cursar enquanto trabalhava administração e treinava CrossFit. E no primeiro, segundo semestre eu lembrei e associei que eu tinha dado muito certo na administração porque eu arrumei um emprego na área. Então tudo que eu via na faculdade de administração eu aplicava no meu trabalho. E isso foi me proporcionando galgar alguns degraus. Exato. Aí eu falei, pô, se eu ficar 4 anos estudando Educa e começar a entrar no mercado de trabalho só a hora que eu formar, tô ferrado. Eu vou precisar fazer uma mudança. Eu vou precisar dar um passo para trás, vou precisar começar a trabalhar na área mesmo que seja uma coisa mais leve, mais branda. E aí eu tentei com o meu emprego mudar meu horário, fazer um meio período para conseguir pegar um estágio noturno. E o cara falou, cara, a gente adora você é indispensável aqui, sabe? A gente precisa de você, mas meio período não dá. Ele falou, você vai ter que escolher. Ou você fica full time ou você sai. E aí eu falei, bom, vou ficar por hora, porque eu não tinha nada garantido. E aí nessas competições da vida eu fui conhecendo a galera, até que eu conheci o Tony da CrossFit Rio Preto. E falei para ele que eu estava estudando e queria trabalhar na área. Daí ele falou, cara, estamos precisando, Rio Preto é 60 km de Catanduva. E aí eu fui um dia lá para treinar e eles me abriram a oportunidade para ser estagiário. E aí foi tenso, cara. Ó, mãe, tô saindo do meu emprego, vou virar estagiário, vou ganhar X reais. Eu lembro que na época o valor que eu ia ganhar de estágio não pagava nem minha faculdade. Meu Deus do céu. E aí eu falei, nossa... Pagava nem a gasolina. Para Rio Preto eles iam me dar uma ajuda de custo para eu ir e voltar de ônibus todo dia. Eu ia ter que arcar com uma parte. E o salário era, tipo assim, basicamente 90% da minha faculdade. E, enfim, tracei um plano, tinha um dinheiro guardado e só pensei que podia dar certo. E fui. Comecei como estagiário lá na CrossFit Rio Preto, depois virei professor, fiquei 1 ano e meio lá e depois vim para Ribeirão. Mas eu fiquei bastante ansioso. Enquanto eu era estagiário ainda, acho que a responsabilidade era bem menor, né? Você vai ali, dá uma dica e sai. A aula não é sua responsabilidade, você não é o dono da aula ainda. Você demonstra o exercício e corrige uma coisa ou outra. Mas a partir do momento que você vira realmente professor, aí você se sente um pouco pressionado, eu diria. Tipo, não só como a evolução do cara tá na sua mão, mas a saúde, a integridade física dele tá na sua mão também, né? O cara não se machucar, o cara não se lesionar. Então, eu lembro que isso foi uma válvula de escape, assim, uma motivação para que eu estudasse muito. Eu tinha lá a faculdade, eu ia uma vez por semana, uma vez por mês no EAD, mas eu devorava conteúdo da CrossFit, artigo. Na época tinha o CrossFit Journal, lembra? Journal, e o site era bem difícil de mexer. Bem difícil. A minha sorte é que eu já falava um pouco de inglês, tinha feito Wizard na época, tinha feito 5 anos de Wizard, então eu sabia ler bem inglês. Na áudio eu não tinha muita proficiência ainda, mas eu sabia ler muito bem. Então eu acessava lá os artigos, sei lá, Muscle Up, abria o artigo lá do Journal e relia. Outro assunto. E eu ia entrando e cada dia lendo um artigo do Journal. Acho que eu li boa parte daquele site já. Deixa eu te perguntar um negócio. Ó, a minha primeira experiência foi assim. Tava o Kaká, né? Na época eu trabalhava com o Armandão, né? Ribeirão. O Kaká organizou todo mundo pro aquecimento, todo mundo enfileirado, né? Aquela aula lá, sei lá, com 40 pessoas. Bufando. Exato. Aí o Kaká tava na frente, ia ensinar snatch, ele pegou o bastão, ele me chamou, né? Falou, vem cá. Aí cheguei do lado dele, ele deu o bastão e falou assim, ó, se vira aí. Foi embora. Foi embora, cara. O Kaká, ele deu... ele me deu o bastão e falou assim, ó, se vira.
Tá, chegou tua vez. Quando foi... Não, juro pra você, pra mim, eu tremia, cara. Já passei por situações assim. Eu tremia, assim, de todo mundo te olhando, assim. Eu lembro que o Copesco era um dos caras que estava na frente, então não é fácil dar aula pro Copesco. Copesco é nosso aluno até hoje, cara. Até hoje. Sei, Pô, amor de pessoa mesmo. E assim, quando foi que alguém deu o bastão na tua mão e você falou assim... Pô, fudeu. Agora é minha vez. Putz. Cara, pra falar a verdade, uma situação que aconteceu dessa nem foi tanto no começo assim, sabe? Eu fui começando aos pouquinhos lá em Rio Preto, eles sempre me prepararam muito bem pra isso. Eles me avisaram, a partir da semana que vem você não vai ser só estagiário, algumas aulas vão ser suas e o nosso professor vai ser seu estagiário. Então eu fui bem preparado, não foi do nada. Mas uma experiência dessa que o Du falou foi bem legal, foi aqui na CrossFit Ribeirão. Eu cheguei na CrossFit Ribeirão em 2018, em maio, e o time da CrossFit Ribeirão tinha classificado para os regionais na época, lá no Rio de Janeiro. Lembro. E eu me mudei para Ribeirão no fim do mês, tipo dia 25, 26, para começar a trabalhar no dia 1º, 2 de junho, a primeira segunda-feira de junho. E eu, fazendo mudança, fui treinar lá um dia e percebi que tava todo mundo no Rio de Janeiro. Kaká, Armando, todos os coaches, Marília. E quem tava no box tocando as aulas era o Melvin e o Armando. Só os dois. E muitas aulas, muitos alunos. E eu vi aquela oportunidade, mandei uma mensagem pro Kaká. Falei, Kaká, não posso ir já dar um suporte? Eu vi que vocês estão com menos gente, tá todo mundo viajando. Ele falou, cara, por favor, será muito bem-vindo se você puder ir lá já. Eu lembro que eu fui uma sexta e um sábado. E o Melvin, o grande amigo Melvin, já me conhecia desde lá de Catanduva, a gente já tinha uma certa amizade. Cheguei lá, acho que numa quarta-feira, se não me engano, 4 da tarde, primeira aula, snatch. Ele fez o aquecimento e tal, chegou na parte do skill, ele tava nem de uniforme, eu tava de camiseta, bermuda. Ele tomou o bastão e falou, irmão, pode ir lá que a aula é sua, pode ensinar o snatch que eu sei que você faz muito bem snatch, eu vejo seus vídeos na internet. E eu já trabalhava com isso, mas eu tava num lugar completamente novo. Eu dava aula para 20 pessoas em Rio Preto, entrei numa sala com 40 e tantas pessoas, não sabia o nome de ninguém. E naquele momento eu fiquei um pouco amedrontado, assim, falar a verdade. Mas foi uma experiência braba. E tenho vídeo até hoje, a hora que ele me deu o bastão e saiu de lado, ele me filmou dando aula para mandar, acho que pro Kaká, pro Armando, e falou assim, ó, menino de vocês já tá trabalhando aqui. Mas foi uma experiência que eu fiquei bastante envergonhado, assim. Mas eu acho que esse lance de fazer a transição, de fazer a chave, eu acho que o principal momento que eu entendi que não é tão difícil ensinar foi quando eu entendi que eu só preciso ensinar da forma que eu gostaria, que eu faço para mim, hoje no meu treino. Então, por exemplo, como que eu vou aquecer meus alunos para fazer snatch? Do mesmo jeito que eu aqueço para fazer snatch. Como que eu vou falar pro cara o que eu quero dele com snatch? Aquilo que eu penso quando eu tô fazendo snatch. Não é nada muito diferente. É só você ver se aquilo que você tá passando pro seu aluno é aquilo que você faria no seu treino. Então, por exemplo, vou programar uma aula aquecimento. O que eu coloco de aquecimento? É só eu pensar o que eu aqueceria quando eu estiver treinando para fazer esse tipo de exercício. É muito simples. Pensa no workout. Então, a partir do momento que eu entendi que eu só preciso passar para o meu aluno aquilo que eu faço para mim, porque se para mim tá dando certo, se eu estou entrando no meu WOD aquecido, é aquilo que ele precisa. Então, deixou tudo muito mais fácil. Então, hoje eu sei que é snatch. Eu já sei que a hora que o aluno chegar na aula, eu vou passar para ele mobilidade de ombro, eu vou passar para ele ativação de core, eu vou passar para ele mobilidade de torácica para fazer um squat snatch, enfim. Eu faço sempre essa associação. Se eu fosse treinar esse treino, esse skill, esse WOD, como que eu aqueceria? E é exatamente isso que eu passo para os alunos, para não ter erro, entendeu? E você, quando que alguém passou o bastão e você falou assim, nossa, agora é minha vez. Que lá no box, quando ele começou, eu falei, vai lá, 6 horas da manhã. E aí ele ficou em choque. Quando que foi, Gá? Então, fala pra mim. Pra mim foi um pouco diferente. Diferente de vocês que começaram atletas e se tornaram professores, eu já fui tudo ao mesmo tempo. Eu era da musculação também, passei 5 anos só treinando musculação. E lá na faculdade tinha um estágio que era obrigatório, que eu tinha que escolher ou entre ginástica olímpica, que era com crianças, Sim. ou crossfit. Aí eu falei, normalmente ginástica é pela prefeitura, normalmente, né? Isso, esses programas isso sociais. E aí eu fui num box lá em Uberaba, queria mandar um abraço pra galera do Aoi aí, que eles me acolheram, me colocaram de estagiário e era assim também. Eu já cheguei dando uma semana dando alguns toques, indo com um outro professor. E na outra semana eles já falaram, cara, semana que vem você já vai ter que dar uma aula. E aí a aula era lá, sei lá, box jump. Um dia antes eu ia no YouTube, graças a Deus também tive a oportunidade de estudar inglês, já sabia falar inglês. Uhum. Cara, e na nossa área, se você não souber inglês, cara, difícil. Não é diferencial, não é diferencial. Então um dia antes eu ia lá no YouTube, virava o dia vendo vídeo em inglês, como dar aula de box jump. E chegava no outro dia e reproduzia. Sim. E isso me ajudou demais. Aí com o Duzão, depois eu já tinha 2 anos de experiência, foi um pouco mais fácil, mas eu lembro certinho de um sábado que eu cheguei, tinha 40 pessoas para dar uma aula de sábado e eu sozinho.
Na célula já? Não, lá em Uberaba. Team Odd. Peguei uma caixa, botei no meio do box, um box bem grande, subi em cima da caixa e falei, cara, comecei a gritar. Porque se você tiver vergonha, cara, não dá certo. Não dá. É um choque de realidade, né, cara? Porque a gente pega gente de tudo quanto é jeito, né? Pessoas que já treinam, pessoas que estão indo experimentar a modalidade pela primeira vez. A gente pega, às vezes, pessoa que já é meio que profissional, assim, né? Tem alguns alunos, assim, que não são aluno, é atleta, né? Que vai, às vezes, para fazer uma aula e você fica meio apreensivo. Tipo, putz, não posso errar, ensinar esse cara já compete. Então, isso é uma versatilidade do educador físico. Mas né? O que me ajudou muito foi... Eu sempre pensei o seguinte, a aula tem 20 pessoas. Quem é a pessoa que tem mais dificuldade ali? Se eu der aula para ela, todas as outras aprendem. Perfeito, irmão. Então, Perfeito. sempre foi a metodologia. Eu falo que o parâmetro nosso é o aluno mais iniciante. Então, às vezes, a gente vai falar muita coisa durante a aula que o cara que já treina 3, 4 anos não precisa ouvir aquilo. Mas não tem problema. Aquele cara não precisa ouvir. Às vezes, reforçar para ele é interessante. Mas a gente tem que sempre dar aula para o aluno que mais dificuldade tem. Então, é uma aula básica, sei lá, o wall ball. Todo mundo sabe que o wall ball é segurar a bola na frente do rosto, agachar e empurrar a bola no alvo. Só que se o cara tá ali a terceira, a quarta vez, ou no primeiro mês, ele não lembra qual que é a distância dos pés. Ele não lembra qual que é a profundidade do agachamento. Então, a gente já vai pegando macetes de tipo assim, não custa toda a explicação do workout e demonstrar o exercício. E dar um reforço. E só é óbvio quando a gente fala. Só é óbvio quando a gente fala. Às vezes é óbvio para mim, mas não é óbvio para você. Então, às vezes o cara tá ali escutando sua explicação, você fala wall ball. E a hora que ele vai ver, ele fala, puta, mas o que é wall ball mesmo? O cara não tem a obrigação de saber de cor. A nossa obrigação é que o cara, a hora que solta o 3, 2, 1, ele esteja pronto para fazer tudo aquilo. Então, eu acho muito benéfico. Hoje em dia, é até legal que os box todos já se preocupam. Sempre tem um professor e 1 ou 2 estagiários. Eu lembro que na minha época a gente dava aula às vezes sozinho, muitas vezes sozinho. Então, você já tem uma pessoa para auxiliar ali, pega aquela pessoa do seu lado, bota ela para demonstrar e garante que até a pessoa que é menos experiente vá para o seu workout sabendo tudo que é para fazer. Eu acho que isso é o básico assim do professor. A gente não pode errar nisso. Maravilha. Bom, a gente saiu do básico pro avançado. A gente saiu da época que você estagiou até a época que você virou professor. A gente entrou na competição de quando você era scale. E agora você vai falar para mim de como foi ser RX e ter participado de uma semifinal, de ter ido bem. Você chegou na CrossFit Ribeirão e a CrossFit Ribeirão já era um nome já, sempre foi um nome no país como referência em competição. Se você entrar na CrossFit Ribeirão e olhar na parede lá, tem vários cheques, tem vários TCBs, várias competições. Qual foi a sensação de ir para uma semifinal, de ter pisado ali, de ter dado um show, porque eu estava lá de perto, vi de pertinho, que foi muito legal. Qual foi a sensação de você ter passado passado por esses momentos assim lá? Fala pra mim. Cara, a gente começa falando de Copa Sur, meu bracinho já vai dando uma arrepiada aqui assim, ó. Vocês veem que eu não tô mentindo. É verdade. Cara, eu conheci a CrossFit Ribeirão antes de trabalhar lá já pela fama de serem bons competidores, bons atletas. Todo campeonato que eu ia sempre tinha lá a Marília brilhando, o Paulo, o Evandro na época, que eram muito conhecidos por causa dos TCBs e tudo mais. E eu confesso que quando eu cheguei lá eu não tinha essa expectativa de que a gente chegaria tão longe. Eles já tinham ido para regional outros anos, mas a CrossFit estava numa fase de mudar a regra todo ano, né? Um ano era de um jeito, outro ano era de outro, era pelo Open, não era pelo Open, podia ser do mesmo box, não podia ser do mesmo box. E aí veio a pandemia também, então eu cheguei lá em 2018, comecei a fazer parte do time, a gente foi para um Brazilian, ficou super bem colocado, aí veio a pandemia. Aí eu falei, puta, vai demorar para conseguir um regional, né? E aí, logo que foi passando a pandemia, veio a oportunidade daquele ano do Copa Sur. Ia ser online, nas quartas de final online. Acho que foi o primeiro ou o segundo ano desse formato. Mas assim, antes de vocês irem pro Copa Sur, eu lembro que vocês ganharam o TCB for All. Que foi... eu não tava no time nesse ano. Você não tava? Não mas tava. eles disputaram online por causa da pandemia. Disputaram. Era o Juninho, se não me engano, o Juninho, o William, verdade, a Malu e a Thaís. Eles foram verdade. campeão do For All lá em Vitória. Mas também foi uma classificatória online. Um ano antes desse TCB for All, a gente foi para um Brazilian. Era o Alan, o William, eu, o Juninho, Mirella e Marília. Lembro. A gente ficou em terceiro lugar. Lembro. Esse Brasília acho que foi um divisor de águas ali, que eles viram que eu tinha realmente potencial para fazer parte do time. A gente foi lá pro Brasília, a gente ficou na liderança todas as provas, desde a primeira prova até a última. Na última a gente teve um perrengue com Legras lá, vários times tiveram, na verdade. As estruturas de campeonato normalmente são mais altas. E a gente acabou perdendo o primeiro lugar e ficou em terceiro. Mas ali ficou claro que o nosso time tinha muito potencial para, de novo, ir para um regional. Com uma formação nova agora, talvez, né? Quem travou no Legolas daquela época foi a Marília. Marília. Na verdade, a gente nem colocou a Mirella, né?
era uma estratégia de prova que possivelmente nem ia chegar a trocar as pessoas. E na época a Marília fazia melhor que a Mirella. Então a gente colocou a Marília para começar, mas eram várias repetições, enfim, já era a última prova do campeonato, enfim. Mas foi um campeonato muito bom. A gente disputou com times montados. Eu lembro que na época tinha um time da... Team Dream do Onderon. Tinha o time do Fábio De Kik, que era o Fábio, a Anitta cara, a chefe do hoje. Eram times, assim, incríveis. E nós, que éramos do mesmo boxe, treinava todo mundo junto. E eu lembro que era muito engraçado que a gente andava nos bastidores, aí eu tenho muita amizade com o Lupa, né? E ele falava, tá todo mundo me perguntando quem que é essa molecada aí do interior, que tá indo super bem e tal. Então acho que ali foi quando a gente começou a entender que a gente realmente tinha potencial de novo para participar do regional. E aí no ano seguinte deu certo. A gente fez o Open, fomos para as quartas de final meio que sem saber se ia dar certo ou não, porque eu lembro que eram acho que só 20 vagas que passavam pro Copa Sur nas quartas de final, no online, na verdade. Cara, fazia o Open, né? Somava os scores dos 4 melhores, classificava 10% na América do Sul. Eu lembro que vocês mas assim, eu lembro que vocês classificaram em quase último, foi na Rapa. Não, foi tão na Rapa assim. Não foi? Então assim, fazia o Open, chamava 10% dos melhores times. Acho que tinham 50, 60 times, um negócio assim. E desses 60 no online classificavam 20. Então a gente tinha que ficar entre os 20 primeiros. E no primeiro dia, a gente teve a primeira prova já, maravilha pra gente, né? Burpee e corrida. A gente tem as meninas fortes, são mais pesadas, enfim. A gente postou os primeiros scores e ficou, tipo, em 20º. Aí a gente já falou, puta, vai ser difícil, tem muscle up ainda pra acontecer, enfim. Mas eram 20 vagas. E aí, no segundo dia, já tinha umas provas melhores, com dumbbell pesado, com ginástica sincronizado, push bar sincronizado, que são nossos pontos fortes. A gente tem uma ginástica muito boa sincronizada. Aí no segundo dia a gente já subiu para o 8º. Aí já falou, pô, acho que dá. Dá pra brigar. Melhorou. Vamos ver passagem pra vitória. Deixando a gente sonhar. Já viu passagem pra vitória. Estão vendo passagem, deixando a gente sonhar. E no último dia era a prova só de muscle up, a gente repetiu ela algumas vezes. Fomos em outro box para tentar fazer em argola curta, que dá um benefício maior para quem tem dificuldade, para as meninas, até para mim no caso, tem bastante dificuldade de muscle up. E aí deu tudo certo. Eu lembro que foi um domingo, eu tava em casa assistindo TV e a gente ficou naquela, vai dar, não vai dar, vai dar. Aí saiu a classificação 8º. Aí já foi um êxtase, né? Nossa. Saber que eu ia participar do regional já foi um êxtase, assim. Eu lembro que aqueles meses pré-Copa Sur de treino, a gente deu muito sangue, assim, muito, muito. A Mirella vinha de Jabuticabal, a gente se juntava ali pelo menos 3 vezes por semana para treinar junto. Isso que eu ia perguntar. Vocês treinavam junto toda semana? Pelo menos umas 3 vezes por semana. Ela vinha sempre de sábado, às vezes ficava sábado e domingo, ou às vezes ela vinha sexta à tarde, ficava sexta e sábado, e mais um dia durante a semana, pelo menos na terça, na quarta, ela vinha mais um dia. Então a gente treinava pelo menos 3 vezes por semana juntos. E essa fase de treino de preparação já foi muito legal. De pensar, pô, regional, eu assisti tanto regional pela internet, no YouTube, via lá os caras nos Estados Unidos, então essa fase já foi legal. E aí lá em Vitória, cara, é inexplicável. O Du hoje participa da organização, ano passado, nesse ano de Vitória ele já estava na organização Aquela também. arena linda. Você é muito bem recebido, você chega lá, já tem um totem pra você tirar foto, é uma experiência diferente. Eu já participei de muitos campeonatos aqui no Brasil, muitos campeonatos bem organizados, mas só de saber que ali você tá fazendo uma parte do CrossFit Games é diferente, a sensação é diferente. E naquele ano específico, cada competição fazia suas provas, né? Tinham somente 2 provas que foram iguais para todo mundo. Que é do peso e uma da foi o última. PR e foi o Thruster com Legless. Só essas 2 provas eram iguais. O resto era por ordem da organização. E a gente foi pro campeonato outside, descoberto, sol. Então foi muito legal. Os caras inovaram muito. Colocaram deadlift com aquela barra gigante que a gente só vê no Games. Nossa, teve no Games esse ano, demais. foi massa. Teve natação no mar, empurrando uma prancha, enfim. Eu acho que tudo que podia ter de diferente na competição teve. E, cara, foi uma experiência surreal. O Gui competindo do nosso lado ali, aquecendo do nosso lado. Os caras de fora, os argentinos que são muito bons. Q21. Foi o auge do Q21, Gui também, né? Foi o auge do Gui. Ele ganhou aquele Copa Bateu Sur, o com PR o pé nas mundial. costas. Folga. Bateu o PR mundial, fez... Enfim, foi para todas as redes sociais aí do mundo, com aquele 162 naquele complexo. Então, foi uma experiência até melhor do que eu imaginei que seria. Vocês não esperavam ter o resultado que vocês tiveram? Não era muito consenso, assim. Quando a gente classificou, a gente já sabia que nós 3 tínhamos visto, eu, a Thaís, a Mirella e o William não. E eu cheguei a comentar algumas vezes com a Thaís. Falei, Thaís, o que você acha da gente adiantar o visto do William? O visto não, né? O passaporte, pelo menos. Falei, vamos tirar o passaporte. Se der certo, a gente só corre atrás do visto. Eu falava, porque na minha cabeça eram 2 vagas. Eu sabia que tinham bons times argentinos e os times do Brasil. Entre os times do Brasil, a gente já tinha brigado por pódio lá no Brasília, 2 anos antes. Falei, bom, então entre os brasileiros a gente briga. Entre os argentinos, talvez não. Eles são 2. Se a gente ficar em terceiro, é quase. Se a gente bater um deles, é vaga.
E teve um perrengue naquele ano também que alguns times da Mayhem foram desclassificados, né? Por conta tinha uma de regra, eles estavam regra... inscritos por um box que na verdade não tinha mais um box espaço físico. Não existiu o box, criaram só pra montar o time. Ou foi um negócio assim, tipo, os caras tinham um ano de filiação paga, nesse intervalo de 12 meses o box meio que quebrou. Então eles devolveram o prédio, não tinha mais aulas, mas eles continuaram usando o nome daquele box. E alguém denunciou, esses 2 times caíram. Eu falei, pô, agora a nossa chance aumentou. Os 2 melhores times estão fora, nossa chance aumentou. E eu sei da treta, eu não posso falar, velho. Isso é foda. Isso é foda. Eu sei quem denunciou e sei como é que é isso. Eu não vou falar, mas fica em off. Eu não sei, enfim. Eu só fiquei sabendo que eles foram punidos e que nossa chance tinha aumentado. Então eu cheguei até a comentar. Falei, galera, não custa, vamos tirar o passaporte. Acredita, eu sei que né? é um sonho, mas, pô, quem sabe, vamos estar preparado. Mas a gente não tinha muita fé assim, não. Não tinha muita fé. Na verdade, até mesmo na competição. A primeira prova do deadlift lá, a gente já ficou acho que em segundo ou terceiro. Aí a segunda prova, se eu não me engano, era da corrida, com a natação. Aí a gente já não foi tão bem. Então no primeiro dia acho que a gente fechou em quinto ou sexto. Aí já não achava que ia ter mais como, sabe? Mas aí no segundo dia, no PR, a gente foi bem. No Legos a gente foi bem e fechou o dia já em terceiro empatado com o segundo. E a hora que foi abrir o terceiro dia era a prova do Worm. E na prova do Worm a gente sempre foi bem. A gente sempre foi bom de lidar com o Worm. Isso é inegável. Aí no sábado à noite já tava meio que tipo assim, galera, a chance é real. Então fala pra Tipo galera, assim, a chance qual que é o muito segredo real. do Worm? Cara, o Worm é muito complicado pelo seguinte, o primeiro benefício que a gente tem no Worm é que nossas meninas normalmente são muito fortes. Aquele ano a Mirella era muito forte, a Thaís nem tanto, mas dava um equilíbrio legal. O outro lance, cara, é comunicação. É esse lance que eu te falei de treinar 3, 4 dias junto. A pessoa que estava dando o comando do Worm, que normalmente naquela época era eu, ou às vezes o William, dependendo muito da posição, como eu sempre ficava na ponta, às vezes era sempre eu. O William ficava no terceiro lugar ali. Tem um macete de quem dá o comando, ele não pode dar o comando e já agir. Se eu falar vai e já puxar, eu vou acabar puxando o Worm todo sozinho primeiro e ele vai fazer aquela barriga assim para subir. Eu tenho que dar o comando e esperar a galera começar a se mexer. Então eu falo 3, 2, 1, vai! E a hora que eu percebo que eles estão começando a se mexer, aí eu coloco minha força. Porque se eu der o comando já fazendo minha força, eu não tenho tempo de reação deles, eu vou fazer força antes, vou gastar muita energia, eles vão puxar depois e vai ficar aquela minhoca subindo primeiro à frente e depois atrás. Desequilibrado. Então o lance eu acho que o segredo é treinar muito tempo junto. E a pessoa que está dando comando é uma pessoa experiente ao ponto de saber notar a hora certa de fazer força, para que todos façam força ao mesmo tempo. Para ser claro mesmo, com todo... Né, sem falsa modéstia, você sabe disso, né? Eu não preciso ficar rasgando cedo esse cara. Você tem espírito de liderança, cara. Se você não tem espírito de liderança e se você não consegue fazer o teu time ser congruente com o que você tem, você não consegue ir muito longe. E isso transborda em você. Isso eu já te falei 1000 vezes já. Então, assim, quando você tem um time com um líder nato, que é o teu caso, é sucesso mesmo, cara. Pô, sucesso. Obrigado, sucesso obrigado mesmo. De verdade. E de liderança você entende, porque hoje você tá atrelado com um cara que é mestre em time, né? Já a gente chega nele. Já a gente vai chegar. Mas, cara, realmente, na minha vida eu nunca fui aquele cara muito de nerd, assim. Eu não era o cara de devorar livros, com exceção de quando eu entrei no CrossFit, que eu sentia necessidade disso, na escola não era. Mas eu sempre fui aquele cara de apresentar trabalho. Nunca tive muita vergonha de falar em público. Líder. Sempre apresentei o trabalho. A hora que soltava assim, vocês 3 têm que fazer um resumo aí, ler esse capítulo. Eu sempre era o cara que puxava a folha para, e aí, o que você tem de ideia? Eu acho que esse lance de liderança sempre passou um pouco por mim, sim. Não é nada que eu pratiquei. Acho que, não sei se eu herdei do meu pai, da minha mãe, enfim. Mas é algo que já é meio inato, assim, já é meio... E no time de vocês, o William era o cara que segura o cartaz, né? Nada, cara. Todo mundo ali participava bastante. Mas sempre nesse lance, assim, a gente chegava pra treinar, tava todo mundo lá. Eu falava, galera, reúne, vem cá. Eles até me zoavam muito, falavam, ó o chato chamando a gente na lousa. Outra coisa, cara. Ó o chato. Mas só que é o seguinte também, é legal porque cada time tem sua característica, né? A gente tá rindo aqui, né? Você com o espírito de liderança, o William meio o brucutu, o cara que fazia força, e a Thaís, a sangue no olho, Nossa cara. Senhora. Se vocês assistirem o Copa Sur 2022, né? Foi 2022. E vocês vê ela bater no Worm com o braço, assim, ó. Cara, assim, é memorável. Ontem eu tava falando com a Thaís, falando, você tem que voltar a competir. Ela falou que agora ela tá fit. Agora é só saúde. Ela quer só saúde. Mas, realmente, o coração do nosso time, a energia do nosso time era a Thaís. Era bravo. A Mirella é assim, cirúrgica. Fala pouco. Mas faz. Não demonstra expressão, triste, feliz, alegre, cansada. Não, mas faz. O William, um poço de força, de brutalidade, de vontade. E eu mais no estilo da Mirella, mais na minha,
Em alguns casos, galera, calma, a gente tá na frente, peraí, vamos trabalhar aqui com o regulamento. Eu não Vocês dou conta de acompanhar vocês. Você era mais razão, eles mais Exato, exato. A Thaís completamente. A Thaís tem uma prova do Worm que ela dava uns tapas no Worm assim, ó, e chorava, vamos, a gente tem que ganhar. Eu falava, calma, Thaís, a gente tá na frente, tá tudo bem. Mas uma da estratégia deles, que na época eu até ouvi o Douglas falar, ele falou assim, ó, galera, calma, quem queimar a largada no Worm, que era remo, não vai chegar no fim. E, cara, foi fato. O time, se eu não me engano, era o Team Treta, Q21, começaram Q21, Team Treta Q21 começou assim abrindo, eu tava na arena ali olhando, eu falei, cara, nossa, eles não vão aguentar segurar esse ritmo. E papum, eles seguraram um pouquinho, a Ribeirão veio. Foi uma situação bem legal, que antes de entrar na prova, a gente vai no aquecimento e tem os worms pra você aquecer, né? E eu cheguei nele e falei, vem cá, vamos dar uma observada nesses times aí. Só de ver a galera aquecer, você sabe quem tem o domínio do worm e quem não tem o domínio do worm. A Q21 já era campeã, já tava muitos pontos na frente. Então a gente já tava assim, ó, Q21 a gente não precisa necessariamente ganhar deles. Mas por que a gente tá brigando? A gente tá brigando com a Treta e tá brigando na época, acho que era com o time da Vitória, ou era contra o time da Argentina. Era um time da Argentina. BXP, não era? Não, a BXP tava em quarto ou quinto. Eu lembro que assim, a gente tava em segundo, a gente tava brigando no segundo, terceiro e quarto. Eu falei, a gente precisa ganhar desses dois. E aí, o começo da prova, eram 3 segurando o Worm e cada um ia lá e fazia uma quantidade de remo. E a hora que chegou no último para o remo, acho que foi o William. Tava eu segurando, a Thaís atrás e a Mirella. E a Thaís, vamos, a gente tá atrás. Eles já começaram. Eu falei, calma, são 50. Espera, a gente já tinha observado que quem tinha começado era a Treta, era um outro time, eles não tinham tanto familiaridade com a Worm. E foi dito feito, a gente foi fazendo de 1 em 1. Era um Worm muito pesado naquele campeonato. Acho que, se não me engano, era 170 quilos. É o oficial da Road. A gente nunca tinha trabalhado com Worm tão pesado daquele jeito. E eu falei, esses caras conectando Clean Jerk com Worm, cara, no 20 vai acabar, não tem como, é muito maçante. Acerta o rosto, dói o ombro. E a gente foi de 1 em 1, tranquilinho, tranquilinho. E nos primeiros 10 a gente buscou 3 reps. Nos segundos 10 a gente buscou mais 4. A hora que chegou no 30 a gente já tava na frente. Aí cada vez que a gente soltava o Worm, a gente só escutava o árbitro. 27, 23, e a gente no 30. Então, vamos somente no ritmo necessário para continuar na frente. Mas é muito engraçado, cara. É nítido. Você vê que um time tá coeso ou não tá coeso quando a ginástica é sincronizada e quando tem um Worm. É os 2 pontos que você consegue avaliar se o time tá ou não coeso. Coeso, sintonizado e tudo mais. E como que foi o andamento desse terceiro dia, então? Vocês ficaram da competição? Vocês ganharam essa prova? A gente abriu empatado, né, em segundo, então era Q21 disparado e a gente outro time com a mesma pontuação. Eu acho que era... Eu não lembro se era BXP, era ou a Bushido, era o Bushido ou Soul alguma coisa. Eu não lembro o time exatamente. Aí a gente ganhou o Worm, fez 100 pontos e abriu 30, se eu não me engano, de vantagem. Então a Q21 já era campeã, a gente estava em segundo com 30 pontos de diferença do terceiro. Faltava uma prova. E a última prova era uma cardio de Aquiles nosso que era uma muscle up na argola. Então eu trabalhava sincronizado com o William e a Mirella trabalhava sincronizado com a Thaís. E nessas competições as argolas têm um padrão, não baixa e nem sobe. E no aquecimento a gente aqueceu colocando uma caixinha atrás da argola para as meninas. Então se a menina estava aqui, a gente colocava uma caixinha aqui atrás, ela subia na caixinha, pegava as argolas, balançava e fazia o muscle up. Tudo bem, estava tudo tranquilo. Começava com um número de repetições menor, ia crescendo. Eu e o William ia puxar a fila, fazer as séries maiores, elas iam vindo atrás. Chegou na arena, a hora que faz aquele 1 minutinho ali com o judge, sua raia é essa. A gente colocou a caixa, falou, não, a caixa aí não pode. Aí é risco de saúde, se ela cair e bater a cabeça. A caixa tem que estar do lado. Cara, foi um perrengue. Foi um perrengue porque as meninas saíam pra argola de lado, começavam a balançar meio fora do prumo. As primeiras repetições de muscle up, elas começaram a errar. E eu lembro que eu e o William a gente fez o muscle up, fez o handstand walking, ficou lá no meio da arena esperando elas fazerem a série delas. Ele já começou a fazer assim... Fudeu. E os outros times caminhando, eu falava, calma, a gente tem 30 pontos. Aí eu olhava para elas e falava assim, espera, para de balançar. Aí demorou um pouco na primeira série, mas depois que elas fizeram os primeiros, aí a coisa fluiu. E a gente foi buscando na prova. A gente não ganhou, se eu não me engano, a gente ficou em quinto essa prova, ou sexto. Teve uns outros times também que enrolaram na argola. Mas aquele lance de ter essa visão de fora, eu já tinha observado mais ou menos quem estava na frente da prova e na minha cabeça eu estava 90% assim confirmado de que ia dar certo, de que a gente ia passar. Mas eles acharam que a gente tinha, tipo, a galera falava, fudeu, perderam. Falava, calma que vai dar bom. Falava, Thaís, olha pra mim, para de chorar, vai dar bom. Ela não vai, falamos mal. E eu lembro que o momento chave foi aquela espera, né? Em cima do tablado ali, eles começam a anunciar quem vai e quem não vai. E foi uma coisa que eu contei para muitas pessoas depois. Eu acho que eu queria tanto isso, e de tanto assistir regional no YouTube, que eu sempre via aquela galera ali naquela apreensão esperando, eu tinha sonhado muito com aquele momento. De tipo, a gente em cima do tablado, esperando vir resultado, e eu só tentava criar o cenário de que seria um resultado positivo, de que ia dar certo.
eles vão chamar nosso nome, eles vão chamar nosso nome. E aí quando chamou, vixe, aí é emoção flor da pele, chororô pra todo lado, pula, vibra, grita, e bandeira do Brasil, e sensacional, sensacional. Ah, que legal, cara. Bom, infelizmente, né, a gente sabe que o Free não foi tão legal, né? Tivemos mas alguns percalços no percalços caminho. aí, tudo bem. Né, não era para fazer parte, mas tudo bem. A gente sabe, né, que saber onde dói em cada um. Exato. Né? Deus tem um plano, faz tudo da melhor forma. Mas mesmo assim, você foi pro Games. Né? Naquele ano, ele foi pro Games ali. E qual que foi para mim, qual que foi para você ali a sensação de ter ido aquele primeiro ano, né? Mesmo como foi para assistir, mesmo, né, ter passado por todo o processo ali, ter visto. Como que você se imaginou, né? Eu sei que o gostinho de poder, de querer estar lá como atleta, de ter, querer ter o prestígio de fazer aquela foto épica, né? Com o kit em cima da cama. Porra. Mas como foi para você estar lá e ver o evento assim? Cara, eu já queria ter ido pro Games muito antes, né? Eu tava com passagem comprada e ingresso desde o ano da pandemia, 2020, acho que foi que estourou a pandemia. 2020. Eu tava com ingresso e passagem comprada. Eu tinha ido pro BCC, estava trabalhando no BCC, se eu não me engano. Já era. Eu voltei do BCC pronto pra ir pro Games. A gente chegou do BCC, fechou a pandemia. Isso é verdade. Aí devolveram meu ingresso, cancelaram a passagem, enfim. Aí no ano de 2022 eu também já tava de novo, antes de classificar pro Copa Sur, antes de tudo, já tava programado para ir. E quando a gente classificou, eu fui atrás de ver, mudar a passagem, tinha que chegar um pouco antes, tudo mais. Mas eu já estava decidido aí. E quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu falei, já adiei em 2020, não vou adiar de novo. Ninguém mais quis ir, eu falei, eu vou sozinho, vou fechar a cara e vou sozinho. Já queria muito tempo conhecer os Estados Unidos, já vinha um tempo planejando e decidi ir. Confesso que eu não fui direto pro Games, eu cheguei e fiquei 10 dias nos Estados Unidos, então nem lembrei muito da competição, fui conhecer Chicago, fui conhecer outros lugares. Mas quando eu cheguei lá no Games foi um misto, assim. Ao mesmo tempo que estava muito feliz, o Froning estava competindo individualmente, Tia Claire, Justin Medeiros, acho que foi o primeiro ano que ele foi campeão. Vários atletas que eu sempre vi na TV, vendo ali de pertinho, então foi uma sensação muito boa. Mas a hora que entrava para competir os times ali, eu falava, Podia era pra eu estar ali dentro. Era pra ser eu. Era pra ser eu ali. Então, em alguns momentos eu fiquei um pouco chateado por essa situação. Mas acho que depois do primeiro, segundo dia ali, você já entra na vibe de curtir, de aproveitar e foi uma experiência incrível. Pude ir esse ano de novo com você. Eu acho que quem respira CrossFit e gosta muito, vale a pena fazer um esforço e conhecer um ano, cara. Porque é diferente. Eu falo que às vezes a gente assiste na TV, o TCB, o Games. É legal assistir na TV, mas você tá ali, cara. Você vê o bastidor, aquilo que a câmera não mostra. O cara entrando na arena, o cara saindo da arena. Os caras circulando entre você ali. Você tá andando na loja, passa um atleta do seu lado. Os caras são muito simples, muito acessíveis. Muito acessíveis, assim, extremamente. Um caso ou outro do cara, na hora que ele tá na competição, eu também não julgo, ele tá muito focado ali e ele às vezes passa meio batido. Eu acho que também é direito do cara, ele treina o ano inteiro para aquilo, mas a maioria deles são completamente acessíveis, são gente como a gente mesmo, sabe? E assim, Douglinha, né, esse ano a gente foi pro Games, né? E, eu fui para trabalhar, você foi para curtir, mas não foi tão curtir assim, né? Para quem não sabe, aí o Douglas faz a tradução na planilha da Mayhem, né? Então, se você faz Mayhem e tá com dificuldades em entender alguma coisa, você pode contactar esse cara aqui. E fala para mim como é que foi conhecer o tio Rich Froning e poder tá ali, ele te apresentar e como é que foi, assim, né, ter essa apresentação, essa proximidade. Porque, para muitos, né, o Rich Froning vai ser sempre o ícone. Pode vir outros, mas o Rich, ele é o cara que, né, ele despertou em muita gente uma admiração muito grande. Sim. Pelo espírito de liderança dele. Até mesmo... Ter sido o primeiro... campeão consecutivo. E sem falar que em time ele é um mestre. Ele só perdeu uma vez para Brute Strange. Exatamente, né? 2018, 2017. 2017, eu lembro ainda que teve uma treta. O time ainda era de 6, né? O time era de 6 pessoas. De 6 pessoas. Como é que foi esse mix, assim, de você poder estar lá agora, vamos dizer assim, numa posição um pouco diferente do que só de espectador? Acho que eu preciso dar um passinho para trás, né, para contextualizar a galera. Desde fim de maio, começo de junho, eu comecei a fazer parte do time da Mayhem aqui no Brasil, comecei a fazer essas traduções. Enfim, eu conheci o Facundo, que é um cara que é responsável aqui pela América do Sul, lá no Copa Sur. Lá no Copa Sur. De 2022, Exato. Quando a gente ganhou a vaga, eu conheci ele lá, a gente criou uma amizade ali, Amizade é muito forte, né, porque a gente se vê ali 2 vezes por ano, na época. Então a gente se conheceu, trocou Instagram e desde então no Games, depois eu fui pra lá, vi ele de novo, a gente fez um contato ali. Fizemos um contato sobre CrossFit, treinamento e tudo mais. E no começo desse ano, na época do Open, ele me procurou perguntando se eu conhecia algum tradutor aqui no Brasil, que eles estavam precisando de ajuda com a tradução.
Quem fazia na época eram as meninas que competem pela Mayhem. E eu não sou linguista, vocês sabem, né? Falei que eu sou administrador, sou educador físico, mas por ter essa experiência com inglês, eu me ofereci para a vaga. Falei, cara, eu não sou professor de português, de inglês, mas eu falo um bom inglês e eu entendo de CrossFit, pode ser que dê certo. E a gente ficou nessas conversas desde a época do Open, e em maio eu fui pro Copa Sur. A gente se viu pessoalmente e dali para frente começou a fluir esse trabalho de tradução. E por estar fazendo parte disso, a Mayhem ser uma evidência lá no CrossFit Games, muitos atletas, loja de roupa, stand para treinar, eu achei que seria legal ir para lá para participar disso, para conhecer algumas pessoas que eu tinha conhecido somente pela rede social, por e-mail, e eu achei importante fazer essa conexão. E, cara, foi muito produtivo, de verdade. Fui muito bem recebido lá, conheci a galera que programa os treinos que eu traduzo, então foi um investimento assim que valeu a pena, foi um investimento importante. Eu estreitei alguns laços, apresentei algumas ideias, então foi uma experiência diferente. Conheci o Rich Froning no primeiro dia, lá no segundo dia eu fui no stand de treinamento deles lá e eles me apresentaram o cara do financeiro, o cara da programação, o cara do aplicativo e o dono da o mestre. Porra toda que eu vou falar aí, o mestre. E conheci ele, cara, sensacional. São muitas coisas aí, esse lance do Copa Sur, esse lance da Mayhem, de ir pra lá conhecer o Froning, são coisas que eu imaginava nos melhores sonhos lá em 2014, 2015, e que parece que de um momento para o outro, foram 10 anos, mas para mim parece que de um dia para o outro as coisas vieram acontecendo. Mas é surreal, é surreal. E também é uma pessoa muito acessível, assim, tipo, simpático, educado, troca ideia, tira foto com todo mundo. Eu tenho um sério problema, eu tenho muita vergonha de pedir foto para qualquer pessoa que seja. Eu fui pro Games 2 anos e não tenho foto com nenhum atleta. Na verdade, eu tirei uma foto com o Gui esse ano, mas porque foi uma situação atípica, ele sentou ali do meu lado, ele não estava competindo, então eu acabei pedindo. Mas eu tenho essa dificuldade, eu gosto muito de respeitar o espaço do atleta ali. Ele já tirou tantas fotos, sei que às vezes é uma coisa muito particular que não atrapalha. Eles mesmos falam, cara, pode chamar, não tem problema nenhum, mas eu não fico à vontade. Então, mas todos esses caras que eu estive perto foram muito, muito solícitos, assim. Os caras são bem, bem acessíveis. Massa demais. E me fala uma coisa, hoje em dia, Douglas é mais atleta, é mais coach? Como que tá a vida? Nossa, ficou bem, né? De frente com o Gavi. Cara, essa pergunta é pisar no meu dedinho aqui, assim, sabe? Eu sinto que eu já tô chegando... Pô, alguns vão me julgar, né? Tô com 30 anos, não é muita idade, mas eu já tô há 10 anos praticando CrossFit, meu corpo já não é mais o mesmo, o cansaço é maior e... Tem muitas aulas para dar, tem esse trabalho com a Mayhem agora, então cada vez mais eu me vejo jogando muitas coisas para cima e tendo que rebolar. Eu já tentei tirar um pouco o pé, parar um pouco de competir, fazer um pouco mais de natação, treinar um crossfit por lifestyle, assim, mas eu sinto falta do ambiente competitivo. Então eu tenho tentado ainda equilibrar, tenho tentado treinar de uma forma mais inteligente. Antes eu treinava muitas horas por dia, queria fazer tudo. Hoje eu tento dar uma selecionada naquilo que eu tenho mais dificuldade, naquilo que eu preciso mais. Então, acho que se eu conseguir mais uns 2 aninhos aí, tocar tudo, Mayhem, meus alunos e treinar, eu vou fazer. Mas a partir do momento que eu tiver que escolher algumas coisas, eu acho que eu vou dar prioridade pro meu lado profissional, dar prioridade pra minha carreira e vou começar a tirar um pouco o pé de atleta. Eu ainda acho que tem alguma coisa especial aí guardada pra mim com essa história do Games, não sei. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu quero te ver muito competindo ainda. Tomara. A gente viu já na seletiva esse ano, você mandou benzão, eu tava lá de perto. Né? Faltou um pouquinho. Pouca coisa, mas pouca coisa. Olha só, eu sempre vi em você um cara, que nem eu já te falei, com um líder nato. E Douglas, deixa aqui pra gente aqui poder compartilhar qual é a mentalidade que você vive, que você acredita que isso pode ser benéfico para quem está assistindo ou para quem às vezes te conhece, mas não sabe do jeito que você pensa, dessa maneira assim, para poder olhar para você e falar, cara, esse cara aí tem meu respeito porque ele tem essa mentalidade forte, assim. Compartilha com a gente qual é essa trajetória que você pensa, né, dessa maneira, porque, você desejou uma parada há 10 anos atrás e hoje você vive ela. Isso aí é realmente acreditar num propósito. Eu sou um cara que eu sou bem nessa linha, mas, assim, fala para mim qual que foi o modo, assim, que te fez... não acreditar que existe plano B, né? Vamos falar disso, comentei com você já, você puxou. Cara, eu acho que a primeira coisa lá atrás, quando eu decidi trocar da administração para educação física, foi esse lance de realmente não ter plano B. Eu falei, eu vou tomar uma decisão, é arriscado,
mas eu não vou fazer um plano se der errado. Eu só vou fazer o plano se der certo. Porque toda vez que a gente tem uma segunda opção, na primeira dificuldade a gente opta pela segunda opção. E naquele momento eu decidi, falei, eu só posso dar certo. Só pode dar certo do jeito que for, se eu tiver que passar um perrengue, passar um aperto um momento, mas vai dar certo. E depois de algum tempo eu vi algumas coisas na rede social, até o Lucas da Rosa postou, falando esse lance de não ter plano B. Rasgue o plano B, cara. Você pode escrever o plano A e o plano B, mas rasga o B e joga fora e foca no A e faz ele dar certo. Acho que esse é o primeiro ponto lá atrás, que eu usava muito isso. Hoje em dia, cara, eu já sou um pouco mais... Acho que eu não preciso mais pensar nisso, do plano B ou plano A, porque agora eu já tenho muitas coisas acontecendo, eu já tenho plano 2, 3 coisas para fazer. Mas o que eu penso hoje, para não deixar a peteca cair, para não deixar o nível baixar, é de que, cara, a vida é plantar e colher. O que você faz hoje, você colhe amanhã. E se um dia você deixar de plantar, você vai deixar de colher. Então, é um eterno... Enquanto você colhe, você continue plantando, entendeu? Não é porque eu estou colhendo alguma coisa que eu sonhei lá atrás que eu posso deixar de plantar o básico. Plantar uma educação com os meus alunos. Plantar, fazer aquilo que ninguém faz. Guardar um material no box, recolher um copo de café do chão, chegar 5 minutos antes da minha aula. Então, não é porque algumas coisas estão sendo colhidas que eu preciso deixar de plantar as coisas mais simples. Eu acho que o principal nosso hoje é a gente já querer pensar lá na frente. Eu já quero ter um negócio de sucesso. Eu quero ter um Instagram desenvolvido. Eu quero ter minha agenda cheia. Mas para isso, cara, você tem que fazer o básico. O primeiro step. O primeiro step é barba feita, cabelo cortado, roupa apresentável para dar aula. Não dar aula todo suado depois de treinar. Então, eu tenho, por mais que as coisas passem, que o tempo passe, que hoje talvez eu não dê tantas aulas, eu procuro sempre lembrar das coisas mais simples, as coisas mais básicas. Porque se eu deixar de plantar hoje, pode ser que eu não deixe de colher hoje. Mas num futuro muito curto, eu vou deixar de colher. Então, minha mentalidade sempre é essa. E de uns tempos para cá aí, eu venho acompanhando algumas pessoas e tenho cada vez mais me espiritualizado, cara. Todo dia de manhã, minha oração, procuro ali a Bíblia. E tudo isso que eu falei para vocês tá lá, velho. Tá lá, plantar e colher, educação, respeito com o próximo, não fazer para ninguém aquilo que você não quer para você. Então, eu acho que não tem muito como fugir. E, cara, vendo sua trajetória, só mostra que você estava pronto. Desde lá, quando você era vendedor na loja de carro, você já adquiriu a habilidade de ser didático, de te chamar uma pessoa, depois treinamento todos os dias. Então, quando inglês com a Wizard, então você hoje ser um tradutor da planilha mostra que você está pronto para qualquer oportunidade que for aparecendo, né? Sim. Não basta só... Não imaginava que ia resultar nisso, mas isso aí tá colhendo. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, cara. Duas coisas. Você praticar aquilo que você vende. Então, se você é um personal, se você dá aula de crossfit, você precisa comprar o seu produto. Como que eu vou vender cerveja se eu não tomo cerveja? Como que eu vou vender crossfit se eu não pratico crossfit? Então, se você quer vender saúde, qualidade de vida, pratique isso. Você vai passar mais credibilidade. Isso é principal, assim, acho que é essencial. Maravilha. Mais uma pergunta para esse cara maravilhoso, que eu espero eu vou trazer ele mais vezes aqui, que ele vai ter muita coisa para me contar ainda. Pô, cara, fiquei meio ansioso, pra falar a verdade. Primeira vez. Quero saber depois de mais bastidor de campeonato. A gente deixa pra próxima. Tem bastante coisa, viu, cara? Falar a verdade pra vocês, né? Acho que nessas competições aí teve vaga pro Games, teve Brasília em terceiro, mas eu tive mais frustração do que felicidade, viu? A gente falou do primeiro e do último, mas entre eles teve um período muito longo aí. Tem muita coisa pra contar. Fazer wall com coco. Fazer snatch com bambu. Carregar o amiguinho nas costas, fazer walking, tem vai. muita coisa. Cara, eu lembro que em Bauru uma vez a gente usou até barril de chopp, cara, pra fazer walking lunge. Acabava e já Juro mandava. por Deus, cara. A gente fez walking lunge com um barril nas costas. Muita coisa legal, muita coisa legal. Maravilha. Agora a gente senta pra conversar. Eu espero que você volte aqui sempre com a gente. E, pô, é sempre um prazer bater um papo, tomar um café com você tá ligado disso. Né? A dividir quarto e não sei o que, tudo. Que a gente tem muita história. Lá ele dividiu quarto. A gente dividiu o quarto já várias vezes. A gente é roommate. A gente é o cara centrado. E muito obrigado por você ter vindo. É uma honra mesmo te ter aqui, você sabe disso. Não preciso ficar rasgando seda. E, meu querido, quer deixar um recado final aí pra galera? Galera, queria agradecer pelo primeiro episódio. Foi um prazer estar com você, Duzão. Mais uma vez. Pô, vocês me deram um espaço aí. Queria falar pra galera, se tiver interesse, quiser conhecer a Mayhem aqui no Brasil. Claro. Instagram, Mayhem em português, sem acento. E meu Instagram, Douglas Musa. Manda as dúvidas lá que eu auxilio vocês aí, beleza? Tá começando a temporada de 2024. Vamos pra cima, vamos treinar pro ano que vem. Vou pintar aí. Falando nisso, a temporada de 2024 começa no final de novembro.
Na verdade, No- o nosso no já tá começo. até começando já. Já tá Tá nos começando. primeiros períodos de base ali, a gente vai fazer o primeiro ciclo de 6 semanas ali de base. Mas como os atletas acabaram de competir, ainda esse mês de setembro é um mês mais tranquilo. A partir de outubro já começa a periodização pro ano de 2024. Então passa pra galera o Instagram de você, da O meu é planilha. @DouglasMusa, Musa MUSA, e o da Mayhem, @Mayhem português, sem um acento no E. Mayhem português, tudo junto. Muito bom. Maravilha. Então, recado dado do Douglinhas aí. Galera, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. É o nosso primeiro episódio desse projeto meu e desse cara. Esse cara aqui é mais maluco que eu, porque eu conto as loucuras pra ele, ele topa. E tem um cara ali no bastidor que é mais maluco que nós, que ele faz a ideia acontecer, né? O nosso querido aí, Petri. Então, galera, muito obrigado mesmo. Sejam bem-vindos ao nosso First Rap e até mais. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra próxima.